E nesta segunda-feira, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu a retirada da inflação de alimentos e energia do cálculo da Selic, taxa básica de juros. Ele mencionou o exemplo do Banco Central dos Estados Unidos, que retira esses dois índices do cálculo dos juros básicos da economia norte-americana, afinal, são produtos que têm variação sazonal. Vamos falar com o Miguel Daoud a respeito disso? Daoud, o Alckmin também disse que o alimento tem muito a ver com o clima, secas que, por exemplo, podem impactar diretamente a produtividade das lavouras e que não adianta aumentar os juros, porque isso não vai fazer chover, foi o que ele disse. Daoud, você concorda com isso? Você acha que dá para comparar os critérios do Banco Central americano com o Banco Central brasileiro? Você me falou anteriormente, quando a gente estava conversando por telefone sobre esse assunto, que a decisão do Banco Central aqui no Brasil, ela está calçada num modelo econométrico dos indicadores. Explica para a gente melhor como é que isso funciona e também para quem está nos acompanhando aqui no Mercado e Companhia. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, eu acho que cabe aí uma observação na fala do ministro, né, vice-presidente Geraldo Alckmin, que não é tirar da taxa de juros, né, essas variáveis. Nos Estados Unidos, você tem o coração da inflação e tem o item que incorpora tudo, né? Então, não é da taxa Selic. E o Banco Central, sem dúvida nenhuma, ele leva em consideração o índice de inflação expurgado para a decisão da taxa de juros. Feita essa correção, vamos lá. O que acontece no Brasil, e que é diferente dos Estados Unidos, né? O Brasil hoje ele tem os canais de transmissão das decisões monetárias, que são as decisões de taxa de juros, que devem chegar na população ou chegar no mercado, são canais que estão obstruídos. Por quê? Porque nós temos incentivo a crédito, nós temos benefícios, né, um valor de bilhões de benefícios sociais. Então, tudo isso você acaba obstruindo os canais da decisão de juros para que isso possa chegar no consumo. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, isso não existe. Você tem, quando você considera apenas o núcleo da inflação na tábua de econometria do Banco Central americano, é diferente disso. Então, em primeiro lugar, é impossível você adotar esse sistema no Brasil, em que você expurga, né, a energia e a inflação dos alimentos desse cenário. Você não conseguiria absolutamente nada nesse sentido. Por que a taxa de juros no Brasil também é alta? É alta exatamente pela expansão monetária, né? E a expansão monetária que ocorreu em 2024, ela se deu por quê? Por muito gasto do governo, né? Incentivos ao consumo das famílias, e aí o Banco Central ele está tentando pisar no freio, né, da inflação e o governo no acelerador. Aí chega uma hora que a coisa não funciona. Então, Priscila, o Banco Central aqui no Brasil, ele reúne na terça e no mundo todo, 2 dias. O primeiro dia, os técnicos do Banco Central, que são muitos gabaritados, são técnicos especialistas, né, de extrema competência, eles apresentam para o Comitê de Política Monetária como está a questão de indicadores, como é que está a inflação, como é que está o câmbio, como é que está a dívida. E dali, essa questão da sazonalidade dos índices de inflação impactados pelo preço dos alimentos e pelo preço da energia, eles são equacionados dentro desse modelo que leva ao Comitê de Política Monetária a tomar a decisão. Então, o que o presidente Alckmin ele está dizendo, né, que taxa de juros não faz chover, mas a taxa de juros, presidente, vice-presidente, é o único instrumento que o Banco Central tem. O Banco Central não pode entrar no governo e dizer, olha, controla o gasto, não faça expansão monetária, não faça não dê determinados benefícios, né, que é muito difícil, né, no Brasil pobre como o nosso, pessoas aí vivendo muitas na miséria, crianças disputando comida com cachorro e urubus em lixões, é difícil você ter isso. Então, eu acho que o correto
seria, viu, vice-presidente, se o senhor está preocupado com a alimentação, porque energia não tem o que fazer. Né? Os contratos de concessões, eles têm parâmetros para correção, porque são, muitos deles, privatizados, não tem como você interferir. Mas, no caso da alimentação, é usar os instrumentos de política monetárias, os instrumentos de políticas agrícolas que levam para o produtor rural, para os produtores rurais, condições para produzir. Um deles é a garantia de preço. Então, se você não tem essa garantia de preço, é complicado. E, para finalizar, Priscila, infelizmente a nossa economia é indexada. O que é isso? O salário mínimo sobe 5%, tudo vai subir. Aposentadoria sobe, o aluguel sobe, as despesas com energia sobe, tudo acaba subindo. Então, essa indexação que deveria ser acabada. E que lá nos Estados Unidos não tem essa indexação. Eu vou subir o salário em tanto, então vai subir tudo em tanto. Não tem nada. Lá é tudo livre. É tudo negociado. Agora, não dá para comparar o que é feito pelo Banco Central americano com o que faz o nosso Banco Central aqui. E eu tenho certeza que se essa sugestão do vice-presidente fosse possível, o Banco Central faria. Priscila, nós temos que encarar as nossas dificuldades e as nossas deficiências e não arrumar desculpa e não arrumar culpados para aquilo que nós não somos capazes de fazer. Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui mais uma vez pela sua participação e até amanhã.